tinham, né, uma carta para levar, um documento, aquilo que elas recebiam para compartilhar por causa dessa língua que se tornou uma língua universal. Agora, como o Vilela é um sujeito meio perigoso, eu vou ler a carta de Esmirna aqui, porque se ele for ler, ele vai fazer interpretações indevidas. É verdade, tá é verdade. Tem nada a ver lá. com a Smirnoff Ice, isso aí, não, nesse caso não, olha lá. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Referência, né, a Jesus, que morreu e ressuscitou. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Porque em Esmirna, aliás, hoje é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Sim, na Turquia. cidadão. Esmir, né? Esmir, né? Mas a cidade de hoje não tem nada a ver, né? A cidade é moderna, tal, mas é a mesma localidade, tem umas ruínas muito pequenas lá, não tem muita coisa para ver. Mas aqui, nesse momento, houve um conflito com parte, né, dessa comunidade judaica lá com os cristãos, porque os romanos eram espertos, né? Eles faziam muito isso, para botar o domínio sobre todos, eles botavam um grupo contra o outro. Então eles trabalhavam para fazer conflito entre cristãos e judeus, né? E nesse momento já existe uma definição, uma distinção maior. Então é um caso específico. Ele diz, olha, eles não são de fato sintonizados com a revelação hebraica primeira, por isso não são judeus no sentido conforme o texto avalia. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, que é o que aconteceu. Para prová-lo, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, que provavelmente é um tempo completo, né? Não 10 dias literalmente. Alguns acreditam até que sejam 10 ondas de perseguição que aconteceram durante todo o período até Constantino fazer aliança com a igreja, né? Porque são número 7 e número 10 aparece muito em Apocalipse. Muitas Aí vezes. Vem o versículo que você leu errado, seja fiel até a morte, que você já interpretou de outra maneira. Você corintiano, Então, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: do vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Isso é interessante, tá vendo? Vocês vão passar por provação, vão para a prisão, eles sofreram inclusive martírio, mas o que é importante, a derrota final, que é o que acontece depois daqui, está garantido, e vocês não vão ter a segunda morte. A derrota final não, a vitória. A derrota final que você pode ter é a sua morte. A primeira física, morte. A segunda morte é a morte espiritual. A morte eterna. Então, literalmente é ir para o inferno. O que acontece? Esse povo que está sofrendo, esse povo que é na sua maioria escravo, esse povo que está levando chibatada de romano, que está vacilante na fé, eles ouvem. É por isso que é uma coisa muito doida. O Apocalipse o pessoal lê para ficar com medo, mas é o contrário. É um livro de esperança. É de esperança, de consolo, e dizer, pessoal, olha, pode parecer que tudo vai dar ruim, mas vocês serão vencedores se permanecem aí naquilo que a palavra divina apresentou, e Jesus, que foi morto e derrotado, voltará com vitória total. Agora, é importante também dizer que o fato de você se tornar um cristão não implica dizer que você não vai passar por tribulações. Sim. Pelo contrário. Porque tem muita gente que olha, não me contaram isso. Poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu estou doente? Por que eu perdi minha mãe de câncer? Entendeu? Então, por isso que é tão importante, quando você ensina o cristianismo, você ensinar tudo. Porque aqui Jesus está dizendo, vocês vão passar por isso, mas ele poderia livrá-los. E, no entanto, ele não os livrou. O que ele promete é que eles podem até matar o seu corpo, mas eles não vão matar a sua alma. Entendi. Porque você não vai passar pela segunda morte. E eu acho interessante o texto grego aqui, né? Ele diz assim, né? Ao que vencer não passará pela injustiça da segunda morte. A de que? Entendeu? Então, e na tradução ela não traz isso, né? Então eu fico pensando, aquele povo, ele vivia a injustiça. Sim, exatamente. Não havia julgamento por exemplo, para um escravo, como havia para um cidadão romano.
apóstolo Paulo, ele foi preso uma vez sem que passasse pelo processo legal, devidamente pelo processo legal. E ele levantou lá, sou cidadão romano. E ele falou, sou cidadão romano. Quando os camaradas ficaram sabendo disso, na hora eles já queriam soltar. Ele falou, de jeito nenhum. Vamos conversar agora, para um escravo ou para alguém que não fosse parte do Império Romano, esquece. Não tinha julgamento, alguém acusou, alguém disse, morte. Culpado. Então ele usa esse termo dizendo, olha, vocês de maneira alguma, ao vencedor, e aqui o vencedor, eu creio que é aquele que mantém a sua fé. Sim. Ele de modo alguma será injustiçado e passar pela segunda morte. É importante ressaltar isso, porque a discussão muito pessoal, quando vê o Apocalipse, apenas quer colocar ele na planilha do Excel e botar na agenda, né? Então o que a gente vê? Você vê essa realidade de uma tribulação que está presente, eles estão sofrendo debaixo do Império Romano. A verdadeira igreja da história, independente de rótulos, ela sempre vai enfrentar oposição e tribulação, e para o final dos tempos está prometido uma grande tribulação. Isso é paralelo, a mesma ideia você tem, por exemplo, num certo sentido, o imperador romano é o anticristo. E muitos anticristos têm surgido pelo mundo. Hitler, mas tem um anticristo definitivo lá na frente. Nero. Então, assim, a Bíblia ela é biflex, né? Então ela tem falando ao mesmo tempo do passado e do futuro na mesma conexão, que é um jeito hebraico de pensar. Aí o pessoal, quando lê o Apocalipse, aí eu acho que é o equívoco, ele fala, não, isso aqui é tudo só do primeiro século. Ah, não, isso aqui é tudo só os preteristas, né? Uma maneira de você enxergar o Apocalipse. Acho que tudo já aconteceu. E eles não vê que essa conexão, né? Você olha para frente e olha no retrovisor. Você está enxergando os dois momentos na mesma viagem. E o Esmirna, qual é aquela leitura que você fez para Éfeso de obrigações de... Ah, sim. Então, um resumo aqui, que até eu coloquei lá para o pessoal poder acompanhar. Esmirna, você tem qual que é a aprovação? Eles têm uma riqueza espiritual. Eles eram pobres, mas Deus os via como ricos, né? Fidelidade, tá vendo? Mais um lado corintiano. Sofriam perseguição por causa de Cristo e Deus lhes promete uma recompensa. O diabo ia os colocar na prisão, né? Não recebem uma reprovação, e o que aparece é que eles devem ser fiel até a morte, quer dizer, fiel até a morte, até em condição de ter que enfrentar a morte. Não é ser fiel até ficar velhinho. Entendeu? Não, até enfrentar até a morte. A perseguição. Para você ter uma ideia... E a promessa é não sofrer a segunda morte. Se você tomar esse período, né, desde a igreja primitiva até quando a igreja faz uma aliança com o poder, né, dizem que pelo menos 5 milhões de pessoas foram martirizadas. Se você trouxer isso para o nosso tempo, seria o equivalente a 170 milhões de pessoas mortas comparativamente em perseguição, né? Então Esmirna, na verdade significa mirra, que é um símbolo de fel, de uma coisa amarga, e fala de tribulação mesmo, né? Entendi. Então por isso que dentro daquela visão a igreja de Esmirna seria a igreja do segundo século para diante, entendeu? Até Constantino. A terceira igreja, a gente falou de Éfeso e a terceira é Pérgamo. Tá. Você teve em Pérgamo?